Olá, boa tarde. Estamos terminando a nossa última mesa aqui desse primeiro dia do seminário e não podia ser com um tema tão importante e relevante que é a questão da reforma agrária, movimento social e paz no campo. A reforma agrária, em todo o período da transição, foi um entrave político, né, não só da extrema-direita, mas às vezes no campo democrático não avança. Então, para discutir os caminhos para ampliar a reforma agrária no Brasil, a coordenação do Seminário de Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Democracia convidou duas personalidades que têm história no movimento da reforma agrária no Brasil. A primeira, quero chamar já aqui para a mesa, Lia Durães. Durães? Tá. Palmas para a Lia. Engenheira agrônoma e ex-direção nacional do movimento Sem Terra. Foi coordenadora do curso técnico de agropecuária, dirigente da Brigada Joaquim Ribeiro, no extremo sul da Bahia, e dirigente nacional do MST na Bahia, continua sendo. É isso? Na Bahia. Não? Foi. Tá. É isso, né? Nosso segundo convidado, João Paulo Rodrigues, companheiro João Paulo, agricultor. João Paulo é agricultor e assentado em reforma agrária, formado em ciências sociais, é secretário-geral do Movimento Sem Terra, MST, e membro da coordenação nacional do MST. Cada um aqui tem 15, 20 minutos. Começa com quem? Então vamos lá. Muito bem, muito boa tarde, um prazer enorme estar em nome da direção do movimento participando desse importante seminário, um desafio grande, não só da esquerda brasileira, mas eu acho que do Brasil como um todo discutir o tema da segurança pública à luz dos problemas da vida real. Meus cumprimentos a Lia, eu gostei, Lia, viu, Lio? Também da direção do movimento, que vai participar, meu coordenador, que vai ficar nos ajudando a organizar o tempo. Quero tentar ser fiel ao tempo e ao tema que nós fomos convocados, e sempre muito cuidadoso, porque sei que um evento como esse é gravado e é sistematizado depois para a posteridade, então é muito cuidado no que vamos colocar. Mas eu acho que o propósito do evento ele tem uma importância muito grande, que é atualizar os principais desafios a partir do Estado brasileiro e da sociedade, quais são os grandes entraves que estão colocados para discutir o conceito de segurança. Mas o nosso tema a partir da questão da terra, em especial da luta do conflito e da questão agrária como um todo. Eu acredito que o Brasil tem uma, abre aspas, legislação do ponto de vista da questão agrária bastante avançada. Legislação essa que foi uma conquista da Constituinte Cidadã de 88, que nos permitiu que nós tivéssemos um conjunto de avanços políticos que já eram feitos fruto a partir do Estatuto da Terra, ainda do final da ditadura militar, ainda em vigor, começou a elaboração em 64 e ficou em vigor depois disso, e mesmo o Estatuto da Terra depois foi muito recuperado para elaboração dos artigos que compõem o conceito do que é o agrário brasileiro, que deu as atribuições ao Estado, em especial à Presidência da República, ao Executivo e ao INCRA, as atribuições do que seria cuidar do agrário brasileiro. Em especial, que estão contidos nos artigos 184, 185 e 186, na qual coloca substancialmente um conjunto de temas sobre, em especial, a função social da propriedade, que, na minha opinião, é o debate mais atual que nós temos no mundo, que está na Constituinte brasileira. E a função social, em lei, é muito clara, não tem uma parte cinza dela, é muito nítida
no que se refere, em especial, às atribuições que competem à propriedade privada no Brasil e as atribuições que competem ao Estado brasileiro em fazer um processo de desapropriação e reforma agrária, em especial nos quesitos produtividade, cumprir as leis ambientais e as leis trabalhistas. Portanto, eu parto do princípio que, do ponto de vista da legislação, nós temos um arcabouço, nós temos jurisprudência, tanto já apresentada pelo STJ, no caso específico da luta pela terra, não ser esbulho processual, isso é uma conquista importante, que nos dá elemento para dizer a luta é o mesmo componente da greve. Ninguém participa de uma greve ou entra numa escola em greve ou numa fábrica para tomar aquele objeto para si. Ele participa para denunciar, por isso não é esbulho. Portanto, nós temos uma legislação com um conjunto de jurisprudência bastante farta, que nos permite com que falamos sobre o tema da questão agrária com muita tranquilidade, sobre a luta pela terra. Mas o foco aqui não é esse, o foco é, e por que então tem violência no campo? E por que não temos paz no campo 500 anos depois da chegada dos portugueses e de todo o processo de exploração? Então, eu acho que essa é a questão central que nós precisamos recorrer para debater. E, nesse sentido, eu quero fazer 3 recorridos históricos. O primeiro, que eu quero chamar a atenção, que a principal violência no campo brasileiro está vinculado a 5 grandes itens. O item número 1 é a constituição, em especial, da forma de organização do desenvolvimento produtivo no Brasil a partir da escravidão. O modo da escravidão brasileira, ele é uma raiz presente até os dias de hoje. É inacreditável que o agronegócio precisa de um trabalho análogo à escravidão em 2024 para aumentar sua taxa de lucro e valor. Então, esta violência que se produz na forma de organização e desenvolvimento do trabalho está muito vinculada a um modo de organização da produção e do desenvolvimento do Brasil marcado pela escravidão e que está presente até hoje nos dias de hoje. E quando eu falo escravidão, não é um trabalho análogo à escravidão nas minas de carvão do Maranhão. É em Ribeirão Preto, aonde acontece a AgriShow. É no interior de São Paulo, aonde está presente as principais áreas do agronegócio que se produz trabalho análogo à escravidão. E essa, talvez, seja uma das violências mais produzida pela concentração de terra no mundo, no Brasil, e que ela é muito disfarçada, simplesmente por uma questão de relação capital-trabalho, e não como fruto de uma violência da concentração da terra e da ausência de uma política de reforma. Portanto, o modo de desenvolvimento a partir da escravidão é o principal componente até os dias de hoje da produção de um modo de violência no campo que nós não podemos correr. O segundo componente está vinculado, talvez, os historiadores aí podem me recorrer, podem me ajudar, à primeira grande privatização que aconteceu no Brasil, que foi a Lei de Terra de 1850. Ela privatiza, literalmente, o que tinha de terras públicas ao se constituir uma primeira lei de terra, e isso é onde tem o maior início do maior conflito que já vinha com os índios, depois adquire com o conflito com toda a organização do movimento negro, e que se desemboca, óbvio, anos depois na abolição da escravatura, de 1888, mas quando os escravos, abre aspas, conquistam a sua liberdade, ele já não tem mais terra. Ele já é um sem terra nato, porque o Estado privatizou as terras. E isso produz uma segunda violência, que é a violência por terra. Tivemos a sorte de manter para a história alguns quilombos que resistiram. Tivemos o mais famoso, que é o Quilombo dos Palmares em Alagoas, como referência, a sua principal liderança do Andari Zumbi, mas esse é uma expressão da concentração de terra e do primeiro grande. Depois disso, nós tivemos a terceira violência no Brasil, e vou recorrer muito rápido, que talvez seja o maior êxodo rural produzido na história recente da humanidade,
que há quem diga que é maior do que foi produzido na Índia e na China até os dias de hoje, quando o desenvolvimento capitalista, a partir de 1930, expulsa mais de 50 milhões de agricultores do campo dos grandes centros. Essa violência, que é combinada com a disputa por terra, pela implementação do agronegócio e com a necessidade de mão de obra para formar os grandes centros de desenvolvimento, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você produz uma violência sem tamanho, que é você desalojar 50 milhões de pessoas num período de menos de 40 anos e leva essas pessoas para construir o que nós vemos hoje, que é essas cidades com trocentos problemas, uma geração inteira de camponeses que perderam a sua identidade e um aumento avassalador ainda maior da concentração de terra. Termino esta fase dizendo que ela concentra, talvez como último período de violência mais profunda, com a implementação da ditadura civil-militar, que ela destroça tudo que nós conhecíamos até então de resistência das lutas camponesas, das lutas das UTABs, das organizações indígenas, e com grave medo por parte dos ditadores que nós poderíamos ter no Brasil, que eles diziam que seria uma China, fruto de uma grande marcha dos camponeses do Araguaia, e por isso que os camponeses como um todo se transformam num grande inimigo. Se nós não entender essa história do agrário brasileiro, você não consegue compreender por que nos dias de hoje a violência continua presente e não se resolve somente com reuniões, com consensos ou com boas iniciativas da sociedade civil. Ela está marcada na lógica de desenvolvimento de um país que tem a sua maior concentração de terra no mundo. Diante disso, como é que estamos na atualidade? A atualidade da violência no campo, ela se expressa em 4 grandes frentes bastante importantes. Frente número 1 é a violência produzida pelo latifúndio armado, que nós chamamos dos capatazes, das milícias e assim por diante, que ela foi revigorada, o bolsonarismo, na medida que aumentou a quantidade de armas no campo e as empresas de segurança pública. Violência essa que ataca, em especial, 2 públicos nos últimos 5, 10 anos. O público principal, os indígenas. O segundo público, as organizações menores das populações negras. E o terceiro público, ativistas, ambientalistas, jornalistas e indigenistas. Esses são o público fruto da violência. E você pergunta, e o sem terra está nessa categoria? Se ele tiver numa condição de desorganizado, ele entra na categoria desassim. Se ele está numa condição de maior organização, com força política, até nessas horas o latifúndio é covarde e não enfrenta. Ele só mapeia justamente uma família de ambientalista que está sozinho, indigenista que está só e faz o ataque. Ele não tem essa, abre aspas, ousadia de enfrentar os coletivos organizados e, na prática, a maior proteção a este caso que você tem por parte da luta é quando você tem um movimento organizado, com muita gente, que lhe permite se proteger desse tipo de violência. A segunda grande violência produzida hoje no Brasil contra os agricultores sem terra e as populações, como eu já mencionei, é a partir do Estado de um componente chamado despejo. À medida que se tem um conflito, uma ocupação ou algo parecido, as polícias militares, usando uma atribuição de esbulho ou de uma atribuição de despejo zero, ela de imediato desocupa esses espaços. E a polícia, nas ocasiões que participa efetivamente do despejo, ela tem o mesmo poder de violência que tem o latifúndio. Os massacres mais violentos que nós tivemos no Brasil, em especial, foram constituídos e organizados pelas polícias e pelo Estado brasileiro. Dou o exemplo de 2, já condenados em organismo internacional, que é o massacre de Eldorado dos Carajás, e a morte de um agricultor nosso no Paraná, Antônio Tavares, ambos organizados por, abre aspas, governadores que se diziam democratas. Almir Gabriel, Jaime Lerner
que botou a sua tropa de choque para bater pesadamente nos agricultores. Portanto, o Estado brasileiro, usando, abre aspas, da atribuição legal do despejo zero, fez massacres emblemáticos ao longo dos últimos 5 anos. Nós tivemos episódio que a revelia do comando da polícia no estado do Maranhão, governado pelo então nosso ministro da Justiça, nosso ministro do STF, o Flávio Dino. A polícia militar fez um despejo à revelia, com violência, usando de toda a truculência. Na Bahia não é diferente. Até hoje, quando a gente pisca o olho, a polícia bota nós para correr lá. Então você tem essa segunda frente. A terceira frente de violência é a violência produzida ainda pelo Estado brasileiro na figura do Congresso Nacional. Nos dias de hoje, o Congresso Nacional produz uma violência sistemática em normas e leis, bem como em CPIs, como é esse último projeto de lei aprovado na Câmara, que foi para o Senado, que tem como principal objetivo somente a criminalização da luta pela terra e da organização. Então é um processo permanente de tentativa de criminalização. Pasmem vocês que nós tivemos 7 CPIs, mas ainda 5 CPIs e mais as leis nos últimos 10 anos que vem criminalizando as organizações. Então, o Congresso Nacional é parte dessa atribuição de Estado. E, para aumentar a nossa confusão, uma pequena parcela do judiciário local insiste na criminalização das organizações. As instâncias superiores já não caem mais nessa balela, tanto nos tribunais como no STJ e, claro, o STF, tem se cuidado de não criminalizar a luta pela terra, tanto que nós não temos ninguém preso nos dias de hoje, fruto disso. Termina essa fala ainda por parte da criminalização, chamando a atenção do papel dos meios de comunicação nessa criminalização da luta política. Nós tivemos um organismo de imprensa no Brasil, por nome de Veja, que ela produziu um conjunto de investigações, de processos, etc., que terminou políticas públicas importantes, como era o caso do Pronaf, Procera, que organizou prisões em determinadas regiões do país e transformou a luta pela terra no que ele chamava de uma violência enorme contra o Estado Democrático de Direito. Então, os meios de comunicação fazem parte disso. Diante dessa situação, qual é o remédio, então, para você superar essa fase de criminalização e tentar avançar no intuito de construir uma nova agenda política que, abre aspas, possa ter um tom de paz no campo, mas possa resolver? A única alternativa e a mais eficaz chama reforma agrária. Não tem uma outra. Nós temos no Estado brasileiro, como parte da responsabilidade da União, pelo menos 100 milhões de hectares de terras agricultáveis e improdutíveis. Nós estamos falando de pelo menos 20% do nosso território que está pronta para ser agricultável e que ninguém está usando. Essas terras são griladas, devolutas, está na mão de latifúndio, mas são improdutíveis. E, na minha opinião, essas terras, se não tiver uma intervenção do Estado com muita força, ela vai ser motivo de conflito pelos próximos 5, 10, 30 anos. Porque é o grande ativo que todo mundo quer, para plantar alimento, para especulação, para mineração e assim por diante. Então, esse é o grande desafio. Durante 40 anos de muita luta, as famílias sem terra conseguiram assentar 1 milhão de famílias, que conquistaram aproximadamente 25 milhões de hectares. Significa, se o Estado brasileiro intervir com muita força e conseguir conquistar e trazer para a reforma agrária mais 25 milhões de hectares, significa que nós vamos trazer somente 25% das terras públicas, das terras devolutas, das terras improdutivas para a reforma agrária, ainda vai sobrar 75% para todo mundo fazer o que quer e resolveria significativamente o conflito da terra. E por isso, o Estado tem que usar das suas atribuições e fazer esse processo de assentamento. Então, essa é a primeira e talvez a saída mais importante. Segunda saída mais importante, que vai ao encontro do que estou dizendo: nós precisamos construir uma maioria na sociedade que defenda a reforma agrária. Não é possível um governo fazer um processo de reforma agrária sozinho, sem apoio popular.
Então, nesse sentido, a reforma agrária precisa sair da agenda do conflito, da confusão e entrar na agenda do desenvolvimento do Brasil, como um projeto nação. Ainda essa semana, em conversa com o presidente Lula, a grande reclamação dele, a imprensa toda está nos ligando, como é que vai resolver o preço do arroz? Só tem uma saída. Ou você importa da Malásia, da Ásia, ou você planta arroz. 6 meses nós podemos ter arroz aqui. Quem é que pode plantar arroz nessas condições? Os agricultores. E para isso tem que ter terra, tem que ter política agrícola e tal. Mas isso vale para o arroz, para o milho, para o feijão e todas as demais culturas. Um projeto de desenvolvimento para valer passa por isso. Por fim, como parte dessa perspectiva de resolver a violência, de construir uma maioria na sociedade que coloca a agenda da reforma agrária no centro de um projeto nacional de desenvolvimento, nós precisamos ter uma relação muito dura por parte do Estado com alguns mecanismos do latifúndio do agronegócio que insiste em produzir violência. Nós não podemos que a sociedade recua sobre isso. Por exemplo, o tema dos agrotóxicos. O agrotóxico é uma violência. Está aqui, ó. Estamos na campanha essa semana justamente falando sobre isso. Como é que o agronegócio pode continuar envenenando populações, criança, leite, tudo que tem por aí? Então tem que ter um rigor do ponto de vista do Estado sobre isso. O tema da questão ambiental, o Estado tem que fiscalizar, não pode deixar isso, é uma violência contra as futuras gerações. O tema referente ao trabalho análogo à escravidão, nós não podemos aceitar. Isso nós temos que segurar e denunciar onde for possível. E por último, o Estado brasileiro não pode aceitar que o conflito, se é que ele ainda existirá, se não houver política pública, seja resolvido entre o sem terra com o latifúndio. O conflito tem que ser resolvido pelo Estado, com os mecanismos de negociação que tem com as ouvidorias e com os mecanismos que o judiciário tem, e assim por diante. Se você joga o conflito para que sem terra e latifúndio resolve, nós vamos voltar 300 anos atrás, como se deu o conflito. Acho que esse seminário aqui reunido ele tem que apontar caminhos para que, de fato, não criar mais leis que aumentam a criminalização de quem luta. Nós não precisamos de mais leis que criminaliza. Nós não podemos acreditar que vai resolver o problema somente com polícia, despejo ou com o judiciário. E o governo ter claro que a reforma agrária é uma agenda do futuro, que ela vai recuperar a questão ambiental, ela vai produzir emprego e ela vai produzir alimento. Hoje, todo e qualquer programa de desenvolvimento que o Brasil queira fazer é mais caro que a reforma agrária. O Brasil tem 60 mil famílias acampadas. Se o governo quisesse hoje resolver, investiria 3 bilhões de reais e resolveria isso da noite para o dia. É muito menor do que o orçamento secreto que o Lira tem distribuído todos os dias nas comissões para fazer um monte de outras coisas que não tem a relevância de um programa de reforma agrária. Cabe ao MST continuar lutando pela paz no campo, porque quem é que paga caro no conflito somos nós. Ao longo da ditadura militar, mais de 1.600 líderes, dirigentes sindicais foram assassinados pelo latifúndio combinado pela ditadura. Nos últimos anos tem aumentado a violência. Portanto, não é contra eles, é contra os nossos. Então, mais do que ninguém, nós somos os interessados por uma reforma agrária com paz no campo e que resolve os problemas do nosso povo. É isso, muito obrigado e agradecido pela oportunidade desse debate. Muito bom, obrigado, João Paulo, pela sua visão, materializa o porquê que o MST, nas últimas 3 ou 4 décadas, é o principal movimento social do país, né? E necessário, né? Eu diria que, se não avançamos ainda no limite que precisava na reforma agrária, o que nós avançamos até agora se deve muito, muito ao MST. Tem 15 minutos, companheira Lia. Lia? Olá, gente, boa tarde. Já quase noite, né? Então, primeiro eu vou pedir
pedir licença para me apresentar. João Paulo disse que aqui está sendo tudo gravado, então eu sou Lio Durães, sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é a partir dessa organização que eu me constituí como um sujeito político. Então, para as pessoas que não podem me ver, eu sou uma mulher preta. Eu estou usando uma blusa branca com um blazer branco, uma calça jeans e um sapato de salto, porque eu sou uma mulher relativamente pequena. Mas, como vocês não podem me ver e por isso eu estou fazendo essa descrição, quero dizer que eu sou uma mulher bonita, porque falar isso de uma mulher que traçou os passos que eu e as minhas irmãs pretas é uma afirmação fundamental para as que ainda virão, porque é uma afirmação de que é possível a gente enxergar as nossas belezas, que são plurais, em uma construção de uma sociedade justa e coletiva. Quero, então, agradecer aqui os companheiros na mesa e dizer que depois da fala de João, talvez aqui algumas questões somente, porque a gente vem do mesmo lugar de fala, que é essa construção do movimento sem terra, que é do que está proposto aqui no tema, que é o público que reivindica a reforma agrária e que constrói o movimento social, na perspectiva exatamente de construir a paz no campo. Então, o tema, para nós, muito importante. Então, vou pedir licença para começar com o Pedro Tierra, que disse que, em 5 séculos, reconstruí minha esperança. A faca do verso feriu minha boca, e com ela entreguei-me à tarefa de renascer. E é nessa esperança reconstruída a partir dos ancestrais que a gente renasce na rebeldia de construir os movimentos sociais. E, no nosso caso, o movimento sem terra. E aqui, falando desse lugar, eu sou da Bahia, sou do Nordeste. Então, onde o movimento inicia a sua trajetória já no final dos anos 80. E eu sou do primeiro acampamento do MST do estado da Bahia. E eu vou permitir falar mais das concretudes, já que a análise João já colocou aqui para a gente. Então, é desse lugar de uma jovem que se alfabetizou num acampamento, tendo como escola um espaço construído de lona preta. E que, pela ousadia desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, teve a oportunidade de ir à universidade, de fazer o curso de engenharia agronômica. Curso esse que não muito tempo atrás, na Bahia, existia uma lei chamada Lei do Boi, em que quem não tivesse uma propriedade não poderia frequentar a universidade e sair de lá formado em engenheira agrônoma. Então, somente a partir da nossa luta que é possível isso. Então, eu sou fruto daquilo que a luta pela terra é capaz de construir no nosso país. E olha que eu disse ali às meninas que eu não sou modesta, porque eu acho que essa luta pela terra tem construído muito no nosso país. E esse muito, mas para começar questionando assim, a quem interessa a concentração da terra e da riqueza? Essa é uma pergunta central para a gente debater reforma agrária. Porque a gente precisa debater reforma agrária fazendo um recorte para entender quem foram os sujeitos que foram impedidos de ter terra no Brasil. Aí nós temos que pensar em um processo de ascenso da luta, vem uma construção jurídica que constrói instrumentos para deter as nossas vitórias. Então, eu não posso falar aqui nesse seminário que está discutindo a questão da segurança pública, falar em reforma agrária, sem dizer que é a partir da luta do povo brasileiro para superar a nossa condição de viver
com a escravidão, que sabendo que era impossível conter a fúria e a rebeldia da nossa gente, foi necessário ao Estado, naquele período, construir instrumentos jurídicos que diminuísse o tamanho da nossa conquista, para conter o tamanho da nossa conquista. Quero fazer isso, eu não sou uma historiadora, como já disse aqui, mas imaginem que, sabendo que nós íamos nos libertar, e falo isso pensando nos nossos ancestrais, no Brasil a gente constrói primeiro a lei da vadiagem. A lei da vadiagem, que ela é construída exatamente para impedir que as pessoas negras tivessem direito ao ócio, que as pessoas negras tivessem direito à cultura, a praticar sua religiosidade, a uma vida em sociedade, a viver a sua humanidade. Então, a lei da vadiagem, e falo isso para falar sobre reforma agrária, é fundamental a gente falar, porque sobre a população negra, o tempo inteiro foi tirado de nós o lugar de humanidade, negado a nós essa construção que é tão fundamental. Junto com isso, vem a lei de terra, que João Paulo já citou. Mas sabendo que uma população gigantesca, com muita habilidade em trabalhar naquele ambiente, ia sair daquela condição de escravizado, era fundamental dizer que sobre aquilo eles não teriam acesso. É aí que é construída a lei de terra. Só pode ter terra quem pode comprar. Se o sujeito não podia comprar a sua carta de alforria, se a ele era atribuído um preço à sua liberdade, como assim ele poderia, então, ter acesso à terra, que era o meio de produzir a sua sobrevivência, a sua existência individual e coletiva? Ou seja, é mais um instrumento para impedir para tirar de nós a nossa humanidade, para impedir a nossa humanização enquanto nação, enquanto povo, enquanto pessoa. E então vem a Lei Áurea. A Lei Áurea que eu sempre gosto de pensar na canção do Lazo, que no dia 14 de maio ninguém me deu bola. Tive que ser bom de bola para sobreviver, né? Sem casa, sem teto. Então, é o que a gente encontra no pós-Lei Áurea. E eu, que sou uma mulher preta, não estou falando isso para desqualificar a Lei Áurea. Estou falando isso para dizer o quão fundamental seria nós termos conquistado não somente a liberdade do povo negro, mas termos conquistado a condição de existir como povo, de existir como gente, de cultivar a nossa humanidade e a nossa existência nesse lugar, para que assim, então, a gente pudesse se constituir como uma nação. E de lá para cá, então, o que a gente vem vendo é que em todos os espaços dos indicadores sociais é a gente encontrando a população negra em uma situação de vulnerabilidade. Então, isso tem uma origem. Como tem uma origem também, e aí eu quero chamar para a gente pensar, mesmo João Paulo tendo apresentado quem são os sujeitos que são público preferido da violência. Mas quando a gente for olhar aqueles que foram assassinados e a gente for olhar quem são eles, é o povo preto. Porque é o povo preto que está nesse outro lugar do conflito. Porque foi o povo preto que não teve acesso à terra. É o povo indígena. O povo indígena que está nesse lugar do conflito. Porque o povo indígena é que foi tirado de suas terras. Então, falar desse processo de paz no campo é possível com reforma agrária, mas é possível pensando a política pública no Brasil numa perspectiva de superação do racismo. Sem isso, é impossível a gente pensar paz
neste país. Não é possível a gente pensar paz enquanto os corpos negros forem os alvos de bala perdida, de bala endereçada, forem alvos das emboscadas, forem alvos, inclusive, dos novos instrumentos de milícia que o latifúndio e o agronegócio têm lançado mão nesse tempo moderno. Quando não mais possível a UDR, possível, então eles constroem um novo instrumento, e eu quero falar aqui porque acho que é fundamental, já que nós estamos falando de segurança pública, desse novo instrumento construído pelo agronegócio e que é tão antigo quanto a milícia, que é o Invasão Zero, que é um conjunto de fazendeiros organizados usando a estrutura, muitas vezes, do Estado brasileiro para amedrontar e para violentar as pessoas no campo. E aí, nesse sentido, eu acho que essa violência, ela tem algumas nuances que eu acho que é fundamental a gente falar. Uma primeira, eu já tratei aqui, que eu acho que é essa questão racial. Então, sobre nós, todo tipo de violência, não só no campo, mas nós estamos falando desse ponto em específico. Mas ela tem um componente que é simbólico. E é simbólico na medida em que escolhe alguns alvos para serem tratados como exemplo. Então, o caso que a gente pode olhar do indígena queimado vivo. Isso é concreto, não é simbólico, mas é para, na simbologia, a gente entender o que aguarda um indígena aqui cobrando seus direitos. Quando um indígena, como Nega Pataxó, é assassinada lá na luta pela retomada, é concreto porque aquela companheira perdeu a vida? Mas é simbólico, está dizendo a todas as pretas, indígenas, quilombolas, sem terras, que é isso, é uma bala que nos aguarda toda vez que a gente se levantar para lutar pelo direito à terra. Então, essa violência, ela também é jurídica. E aí, João bem descreveu das novas leis que estão sendo apresentadas no Congresso Nacional. E é também, e que é reforçado quando a gente tem um Congresso onde o latifúndio, o agronegócio tem uma bancada tão forte e tão violenta, e sem nenhum pudor de expressar a sua violência, inclusive nas falas, nos discursos, tirando o lugar do debate político e apresentando as afrontas e o que eles bem entendem na casa que deveria ser para discutir as principais questões do povo brasileiro. E ainda é essa a violência, a violência que o Estado comete, que é, claro que tem o instrumento jurídico, mas quando a força policial vai nos lugares, nos acampamentos, nas comunidades indígenas, ou, por que não, já que é meu lugar de fala, quando um grupo de deputados em uma CPI sai para ir investigar o movimento sem terra e acha que pode entrar numa comunidade indígena, invadir e fazer o que fizeram na Bahia, é o Estado que está fazendo, porque foi um conjunto de deputados que foi lá cometer essa violência. Então, quando essa violência que o Estado comete, ela também é para dizer que isso nos espera, mesmo que estejamos organizados. Porque João disse, quando o movimento social está mais organizado, o latifúndio não usa a sua força direta, mas usa do atributo judiciário para usar a força do Estado contra aquelas populações. Nós temos acampamentos grandes com produção que são despejados a partir de um decreto. Então, e que é a polícia que vai despejar, quando não a Força Nacional vai despejar, né? Então, essas nuances que existem nessa violência
que tem. E para ir acabando, acho que chover no molhado, mas os movimentos sociais eles existem para apresentar, para questionar um problema da sociedade e apresentar alternativas. Acho não, essa é a função dos movimentos. E no nosso caso do MST, eu costumo sempre brincar com a nossa turma de dizer que a gente é o 0800. É o 0800, quando a gente ocupa, quebra o arame e entra, é um 0800, porque você está dizendo, ei, aqui tem uma propriedade que não cumpre função social. Ou seja, ela já deveria ter se tornado um assentamento. Já deveria ter identificado. Como não identificou, a gente está fazendo essa ligação aqui, essa ocupação, para dizer que precisa resolver essa questão. Porque aí a gente... É um jeito da gente dizer. Tem terra sem gente, tem terra sem cumprir função social e tem gente sem terra. Que aí complementa o que João Paulo fala, que o Brasil tem uma legislação que possibilita, que é interessante para a gente organizar o processo da reforma agrária. Mas a gente tem uma construção social diferente do que é a nossa Constituição. Porque a nossa construção social é para manter o status quo do dono de terra, do proprietário. E que proprietário não é só proprietário de terra, de riqueza, é proprietário também de gente. E em ser proprietário de gente, ainda hoje se autoriza escravizar. Ainda hoje se autoriza assassinar. Então, vou de novo pedir licença para terminar com o Pedro Tierra. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome: reforma agrária. Muito bom, parabéns. Essa mesa deveria, nós estamos um pouco atrasados aqui, ter terminado 6 horas, são 6h29. Mas acho que como atrasou tudo, dá mais uns 10 minutos aqui de reflexão. E eu queria fazer uma provocação aqui, se me permite, João Paulo. Eu sou amigo pessoal há muitos anos, do atual ministro da Reforma Agrária, né? O companheiro Paulo Teixeira tem a vida dele marcada por uma luta histórica da reforma urbana, né? Que dialoga também com a reforma agrária. Então, eu queria te perguntar, e para você também, como o movimento MST está vendo a política desenvolvida hoje pelo ministro da Reforma Agrária e se tem perspectiva de que nesse terceiro governo do presidente Lula esse tema da reforma agrária vai avançar. Lógico. Isso é só uma aquisição de terra. Porque não adianta também você chegar, mandar um cara fazer um código. Isso aqui é onde só. Você vê a terra. Aí você marca um código, pegou esse código para a família e tal. Aí você me entrega uma enxada na mão do cara. Tá entendendo? Quando você fala de permis, vai incluir na terra e maquinário, e semente, etc. Está tudo nesse arcabouço de 3.000. Tá tudo é pouco. É pouco. Não é tanto dia. Pergunta difícil, viu? Ai. Eu acho, para não ficar fulanizando a questão, que é difícil, tem um problema grave na esquerda brasileira, e o nosso presidente Lula é parte dessa esquerda, de uma lógica que foi estipulada nos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, com a academia e com o Banco Mundial, de que não precisava mais de reforma agrária, precisava melhorar
a condição do agricultor que já tinha terra, e eles, inclusive, construíram um conceito bonito na academia que chama agricultura familiar. Eu não posso falar mal desse conceito, porque é dos meus amigos, mas isso confundiu demais a vida, porque não se compara um agricultor familiar de Santa Catarina, que financia 800 mil por ano, com um agricultor familiar do Pernambuco, do Maranhão, que está sem nada. E virou todo mundo agricultor familiar, tudo primo, amigo, bonitinho. Não é. Tem pelo menos 7 diferenças de classe entre esse agricultor familiar. E a lógica que se constituiu, então, por parte da esquerda, deixa a reforma agrária no canto do ringue, a falta ideológica, e vamos dar uma prioridade para o que chama de agricultura familiar. E toda a política pública existente hoje, constituída pelos nossos governos, pelo Fernando Henrique, por todo mundo, é para atender um que já tem terra no centro-sul do país, que é o Pronaf, que é assistência técnica, que é toda a política vinculada à Embrapa e assim por diante, a própria política pública da Conab, ela está muito vinculada para dar conta de um público, abre aspas, classe média, que inclusive tem nos nossos assentamentos, que precisa de política pública, mas que não é os pobres do campo, que é o lascado, que é o assentado de reforma agrária, pobre, o acampado e o agricultor do Nordeste. Este pobre lascado que está ainda precisando de terra, ele, na sua maioria, deve passar de 4 milhões de pobres no campo, com terra e sem terra. E essa é uma grande dilema que tem. O Estado precisa construir política pública grande, com poder de Estado, para resolver o problema do próprio pobre no campo. A situação do Nordeste é tão absurda, que eu vim ter informação esse dado recente, Mariana, que somente 3% dos agricultores, dos médios e pequenos agricultores do Nordeste têm acesso à mecanização agrícola. Eu estou falando de 97% que é na foice, enxada. Não tem como você pensar um projeto de desenvolvimento se você não tem uma roçadeira, um tratorzinho, o cara tombar terra. Então, essa é a situação da agricultura. Então, nós precisamos repensar o modelo de agricultura nesse país. Eu, João Paulo, era diferente da minha organização, era, por exemplo, contrário à constituição do MDA. A minha tese é que para que MDA, que só tem pobre e não tem orçamento? Era nós ficar com o Ministério da Agricultura e trazer ele para resolver as nossas coisas, porque ele tem orçamento, tem infra, tem tudo. Nós ficamos com o Ministério bonito, cerrado, para lidar com o pobre lascado. Então tem um problema de orçamento, tem um problema de política agrícola no país e tem um problema de concepção de esquerda, que acha lindo o agro é que resolve toda a saída, e os pobres do campo nós vamos resolver com pequenas políticas paliativas e essa classe média só com crédito. Então tem uma confusão grande para nós acertar quando se cria o conceito de reforma agricultura familiar e não separa ele, né? Quem é esse agricultor familiar que nós estamos falando? É o de Santa Catarina ou é o lá de Manaus? Entendeu? Lá do Amazônia. Onde que é esse agricultor e quais as suas condições? Então temos essa dificuldade. Para ir diretamente para o tema da atual governo Lula, o atual governo Lula está muito ruim na reforma agrária, que fica registrado em ata, porque eu falei isso para ele ontem, presidente, nós não ganhamos a eleição para ter o que tem até hoje, nós não temos um único real liberado deste governo, deste orçamento, nem do que sobrou do Bolsonaro, nem do orçamento do governo Lula para a reforma agrária para assentamento familiar. Mas eu não estou exagerando, não tem nenhum real, não tem nenhum real. Se você não tem um real liberado, para aqueles 3 bi que está faltando, você não tem nem ponto de partida. Então o Paulo Teixeira é uma boa pessoa, não tem nenhuma máquina destinada. Já para o crédito das famílias que têm terra e da agricultura familiar, é o maior orçamento da história, 85 bilhões destinado para esse público. Por isso que eu estou dizendo que a confusão que tem. Então tem uma contradição irresolvível aí. Então, não tem, não fez até agora, porque não tem recurso, então o conflito vai continuar, a luta vai continuar. Sobre o tema dos recursos das famílias que vão para o campo, é importante ressaltar que esse valor de 3 bi é para assentar aproximadamente 100 mil famílias, não é só 60, é um pouco mais, para assentamento. Por que esse é o número principal? Porque esse recurso, abre aspas, é um recurso do Tesouro não reembolsáveis.
como se diria. A outra parte não interessa. A casa, a enxada, porque é crédito. Então o governo não precisa se preocupar, porque isso o Estado tem. 80 bi para nos dar de crédito. Está sobrando o dinheiro de crédito. Casa é crédito, a instalação é crédito, o trator é crédito, tudo é crédito. E isso tem sobrando. Qual o problema que não tem? Não tem famílias novas para pegar esse crédito. Então, os 80 bi vai devolver para o Estado. Porque parte das famílias novas não vai pegar o dinheiro. Então, o que precisa é os 3 bi, que é fonte de tesouro não reembolsável. A parte de crédito, o governo tem um monte disponível. E crédito para instalação, pago para um monte de coisinha tem. Então, não é grande problema. Mas nós precisamos de terra, terra, terra. Diria o Zé Gomes, que a reforma agrária é uma feijoada. Se não tiver o feijão, eu tô. Mas a situação tá tão difícil que nós estamos querendo um corinho de porco, o rabo, qualquer coisa para essa feijoada. Vamos fazer uma feijoada com 2 caroços de feijão, mas se tiver um molho para colocar, um orégano, sei lá o que, qualquer coisa tem que colocar. O pior é nós não ter nada. Então nós estamos muito na expectativa que com a crise dos alimentos, situação ambiental, e o governo Lula vai ter que mostrar para o G20 qual a novidade que ele está apresentando de desenvolvimento para o campo e para a COP30. Não orna, diria nós lá do interior de São Paulo, não orna o governo não tem uma proposta ambiciosa para o campo que não seja mais do mesmo que nós estamos aí. Obrigado. Eu quero terminar aqui essa mesa agradecendo a fala magnífica aqui, que coloca a dimensão da importância do movimento sem terra nessa política que nos Estados Unidos, no começo do século XX, já tinha resolvido a reforma agrária, né? E aqui ainda continua um tabu. Que se não está bem na reforma agrária o terceiro governo, eu queria dizer pessoalmente que também acho que não está bem na segurança pública, né? Na verdade, a minha avaliação é que a transição democrática, e aí não estou falando desse governo, é de 40 anos, deve uma política nacional de segurança pública que propicie reformas substantivas, constitucionais ou mesmo infraconstitucionais, que não depende de vontade e decisão política. E o fato de nós não termos uma política nacional de segurança pública que vincule segurança pública, direitos humanos e democracia, que é o nome central desse seminário, está abrindo espaço para o crescimento do discurso de extrema-direita, né? E nós sentimos isso nesse próprio evento, né? Então, eu acho que esse seminário que seja uma luz de reflexão para os governos estaduais, para o governo federal, que nós temos que avançar na reforma agrária, na segurança pública, nos direitos humanos nós avançamos, mas isso tem que estar combinado, sob pena da gente retroagir, inclusive naqueles avanços que nós tivemos de direitos humanos. Ok? Obrigado de novo, aprendi muito aqui.